Agora, nessa colocação da noite, nós vamos falar um pouco sobre o grupo de oração adolescente. E de uma maneira mais prática, eu tenho certeza que até aqui nós ouvimos muitas coisas que nos ajudam a viver na prática o grupo de oração, ouvir a história da comunidade pelo Tatá, depois entender um pouco quem são os adolescentes, a evangelização, trazida pelo Wilson, e por último, o ser profeta. E para fazer isso, eu queria mostrar para vocês algumas fotos. Essa primeira aqui, são 3 fotos apenas, tá? Essa primeira aqui é da concentração adolescente de 2022. Não estou muito louca, de 2022 mesmo, né? Agora, essa é do ano passado. Essa é do ano passado. Volta lá na primeira. Agora volta na outra. O ano passado, se eu não me engano, assim, não dá pra gente ter uma... Mas tinham 500 pessoas aqui com toda certeza. Aí à noite, do sábado, antes da concentração adolescente, o Guilherme de Poço Fundo falou assim: Aline, quantos adolescentes vão ter? Eu falei assim, mais de 400. Nós estamos esperando. E ele falou assim, o que nós vamos fazer com tudo isso? Eu falei assim, ué, nós estamos aqui, ué. Daí de manhã nós saímos lá na portaria. Quem estava na portaria se lembra. Os ônibus, os adolescentes descendo, e tinha fila até lá no portão, Então, quando nós olhamos para a concentração adolescente, para esse número grande de adolescentes que esse evento reúne, nossos olhos brilham, não brilham? Nosso coração arde. Eu me lembro ano passado da Jaine, quando foi começar a pregação, ela falou isso, que ela ficava muito feliz em ver tantos adolescentes. Eu lembro, irmão. Mas agora passa a outra foto. Mas esse evento, concentração adolescente, só é possível porque, antes de tudo, existe algo muito importante que acontece lá na sua comunidade, que é o grupo de oração. Ou os pequenos grupos. Então, essa casa só se enche de adolescentes, antes de tudo, porque na sua comunidade existe um grupo e existe um pequeno grupo que evangeliza esses adolescentes. E se vocês pararem para analisar, de 2022 para 2023, cresceu muito. Por quê? Porque o serviço adolescente também cresceu. E aí você pode me falar assim, Aline, mas tinha adolescente na concentração que nunca participou de um grupo de oração, um pequeno grupo, realmente. Mas eu conto uma experiência do meu setor. São Bento de Caldas, eles trouxeram 40 adolescentes. A maioria deles nunca tinha participado de um grupo. Eles viram lá que ia ter uma concentração, e o pessoal da catequese organizou e eles vieram. Tá, beleza, vieram. Acabou a concentração. Quando eles chegarem na comunidade deles, o que eles tiveram que organizar? Um grupo de oração. Um grupo de oração. Então, nossos olhos brilham realmente quando a gente vê aquela foto, aquele número de adolescentes. Nosso coração arde. Mas nosso coração precisa também arder quando nós pensamos nos nossos grupos de oração. Quando nós pensamos nos pequenos grupos que nós temos. Essa aqui é uma foto lá de Caldas. E às vezes nós ficamos tão preocupados, com o número de adolescentes que nós temos. Às vezes a gente tem 1, 2. E o Tatá, foi tão interessante a fala dele ao tratar dos elementos da comunidade. Ele falava dos pequenos grupos, ele dizia o quê? Nossa missão se dá em pequenos grupos, mas a missão é grande. Grande. Então, nosso coração ele precisa arder quando nós pensamos nos grupos de oração, nossos pequenos grupos, porque é lá que tudo acontece. É lá que tudo acontece. E algumas definições de grupo de oração que nós temos, por que é um grupo de oração adolescente?
ele é igual ao grupo de oração adulto, só que com sua linguagem, né? E com um público diferente. Mas existe um termo que tenho certeza que a maioria já ouviu sobre grupo de oração, que é: o grupo de oração é a porta de entrada para a nossa comunidade. Então é isso mesmo. O grupo de oração é a porta de entrada para a nossa comunidade. É através do grupo de oração que os adolescentes vão conhecer Jesus, vão ser batizados no Espírito, vão aprender a rezar, literalmente aprender, ter esse gosto pela oração, vão descobrir que eles podem viver a santidade. Então, é no grupo de oração que isso acontece. Então, o grupo de oração é essa porta para a comunidade. Mas, tem uma cartilha do Ministério Marcos, que trata dos fundamentos do ministério, que o Xande, marido da Mari, escreveu sobre esse tema. E eu achei sensacional a forma como ele definiu o que é o grupo de oração. Ele diz assim, que o grupo de oração não é só a porta, mas ele é a sala de estar. O grupo de oração é a sala de estar, onde o adolescente vai ser assistido de mais perto por nós, vai ser apresentado para Jesus e vai começar a conhecer a casa por dentro. E o que é a casa para nós? A comunidade. Então perceba que beleza de migrarmos de porta para a sala de estar. Quando a gente faz, né, essa analogia, a gente entende que o grupo de oração não tem um fim em si mesmo. Não tem nada para fazer, vou fazer um grupo de oração. O grupo de oração é mais do que isso. Ele é um ambiente para que os adolescentes conheçam o amor, mas também para que eles cresçam no amor. Esse é o grupo de oração. E eu me lembro exatamente, não sei você, sua experiência pessoal, mas eu fui batizada no Espírito Santo num evento grande. Nessa sala, eu me lembro o dia, a hora, o evento, era um Halel, acredita? Um Halel em 2008. Vim aqui porque falaram que ia ter um negócio, que era assim, né? Vai ter um negócio, vai lá que... E eu fui batizada no Espírito Santo. Mas, se não fosse o grupo de oração lá na minha comunidade, eu não estaria aqui. E assim também comigo e com você. Se não for o grupo de oração, que não dá para viver de evento. E às vezes, quando alguma comunidade pergunta para mim assim, Aline, vocês não vêm fazer um retiro de um dia? Vamos. Mas depois, para onde que eles vão? Que dia que é o grupo de oração? Ou às vezes também nós corremos esse risco, né, de ficar planejando tanta coisa, tanto evento, às vezes nós queremos fazer tanta coisa, para chamar a atenção dos adolescentes, e a gente acaba descuidando daquilo que é o nosso carro-chefe, que são os grupos de oração. É ou não é? Então, Deus age poderosamente, mas nós precisamos cooperar com a graça. E uma das maneiras de cooperar com a graça é nós cuidarmos e zelarmos dos nossos grupos de oração, ou dos nossos pequenos grupos. Então você vai falar para o seu irmão aí, você precisa cuidar do seu pequeno grupo. Seu grupo de oração. Mas não é isso. Nós, às vezes, ficamos olhando a comunidade do outro, que tem, nossa, quanta gente, aí a gente olha para nós, nossa, mas é esses que Deus te deu. Muitas vezes a gente não está conseguindo nem cuidar desses. Então, o Tatá falava semana passada, se nós fizermos o que é de nossa identidade bem feito, não precisa mais. E o grupo de oração faz parte da nossa identidade. Então, nós precisamos zelar, cuidar do nosso grupo de oração, nosso pequeno grupo. E se na sua comunidade ainda não existe, precisa passar a existir. E o que é um grupo de oração adolescente precisa ter? Além de adolescente, muito óbvio, né? Eu coloquei aqui 6 coisas importantes.
Algumas vocês vão ver que tem no grupo de oração, certamente, mas que eu não fiz muita questão de colocar aqui não. Tá? Então, o que um grupo de oração adolescente precisa ter? Primeiro, líderes comprometidos. Primeira coisa que um grupo de oração adolescente precisa ter são líderes comprometidos. E o que é um líder comprometido? É um líder que reconhece a necessidade da sua comunidade. Primeira coisa. O serviço adolescente, ele não começou em nossa comunidade porque a gente tinha um dom especial para evangelizar os adolescentes. Porque Deus deu um dom para fulano de tal exercer esse serviço. Não. Ele começou porque, antes de tudo, era uma necessidade, é uma necessidade da comunidade. Então, na Samuel, né, lá no Bueno, né, cenáculo foi assim, né? As crianças começaram a crescer, e aí o que acontecia? Se elas ficassem na Samuel, elas atrapalhavam, né, às vezes até brigava, né? Então a comunidade foi entendendo a necessidade desse serviço. E quando a gente olha para a nossa comunidade, é impossível você não entender a necessidade que nossa comunidade tem de evangelizar os adolescentes. Então, o líder comprometido é aquele que reconhece a necessidade. Nossa comunidade tem necessidade. E ao reconhecer essa necessidade, assume o serviço com amor e generosidade. É necessário? Vou. Como o Geraldo disse, a gente vai aprendendo. Nós falávamos ontem, no começo, nós fizemos cada bobagem, meu Deus do céu. A hora que o Tatá falava assim, né, que a molecada vai dar conta, eu falei assim, meu Deus, eu me pergunto até hoje. E no caminhar a gente foi aprendendo e continua aprendendo. E aí uma questão importante desses líderes, né? Que aí eu falo líderes, né? No plural. Aí você fala assim, nossa, mas na minha comunidade, olha, só tem eu e mais fulano. Mas é líder. Que olhou para a necessidade e que precisa assumir o serviço. E conforme o tempo for passando, as coisas vão se ajeitando. Agora, se nós temos essa liderança dentro das nossas comunidades, que reconhece a necessidade e assume o serviço, uma coisa também é fundamental para nós. E o Wilson falava muito sobre isso. Do planejamento. Qual foi a última vez que você se reuniu com as pessoas que evangelizam adolescente com você para rezar, para conviver, para partilhar, para sonhar, para traçar objetivos, metas, ou só para reclamar que não está dando nada certo? Que seja isso. Qual foi a última vez que você se reuniu? Então isso é importante, faz parte e é extremamente importante para o bom andamento do grupo ou do pequeno grupo. Então, lideranças comprometidas. A segunda coisa que eu coloquei aqui. Num grupo de oração adolescente, precisa ter pregação. Tem que ter pregação. Um anúncio poderoso da palavra, já nos foi falado isso por diversas vezes. Uma pregação encarnada, que atenda à linguagem, e a linguagem não é falar como adolescente, mas tornar o mais concreto possível para que eles possam compreender. Uma coisa que adolescente adora é quando você dá o testemunho de sua vida, quando você coloca elementos práticos da sua vida, uma vivência. Gente, isso é a linguagem adolescente. Você falar de uma coisa que você experimentou. Fala assim, gente, hoje eu experimentei isso de Deus. Aconteceu isso. Até o mais falante fica quieto. Até o mais falante fica quieto. Aconteceu isso na nossa comunidade, que nós escalamos, a gente faz uma escala, né? E a gente não coloca só
aqueles que já estão acostumados a evangelizar. Aí nós colocamos o Evandro. E o Evandro é uma pessoa totalmente sistemática. Tipo assim, dá o horário, ele tá lá, termina o horário, tipo, 9 horas, e vai embora. Aí nós olhamos aqui e falamos assim, será que vai dar certo, meu Deus? Vamos ver no que dá, né? Depois, como diz o Wilson, a gente faz a avaliação. Gente, foi um dos melhores grupos que teve. Porque ele foi e ele fez o quê? Pregou e deu testemunho. E aí os adolescentes ficaram encantados com o testemunho dele. Depois, no final, ele até brincou com os adolescentes. Falou assim, meu Deus, é um milagre, é um milagre. Então, às vezes, a gente não se permite. E não permite que o outro também faça. Então, no nosso grupo tem que ter pregação. E uma coisa importante que eu coloquei aqui. Precisamos olhar e usar a Bíblia. Bíblia. E fazer com que os adolescentes usem Bíblia também. Tem nada de celular, não. Então, nós precisamos usar a palavra. Uma terceira coisa que necessita ter no grupo de oração adolescente. E parece até redundante, né? Mas num grupo de oração adolescente precisa ter oração. Parece redundante, né? Mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes. Então, num grupo de adolescentes, precisa ter oração. E aí a grande queixa é, nossa, mas eles não rezam. Nossa, eles não rezam. Uma comunidade no começo do ano falou assim, nossa, meus adolescentes não rezam de jeito nenhum. Eu falei assim, você já pregou sobre oração para eles? Você já falou para eles sobre a importância da oração? Você já criou espaços para que eles pudessem rezar mais? Então, nós precisamos criar esse ambiente. E se eles não estão entendendo, vamos pregar de novo. Sobre oração, sobre a importância da oração. Vamos criar espaços para que eles possam rezar, porque eles são capazes de rezar. O problema é que muitas vezes nós queremos que eles rezem como nós rezamos. Aí eu te pergunto, você, na idade que eles tinham, você rezava? Então eles vão aprendendo. E sabe como eles mais aprendem a rezar? Olhando para mim e para você. Olhando para mim e para você. Então você quer que seus adolescentes sejam adolescentes de oração? Seja você primeiro, um homem e uma mulher de oração. Porque quando eles olham para nós, né, a Lu falava isso, a referência, eles aprendem a rezar. Isso é fantástico. Um quarto elemento aqui que eu coloquei, um grupo de oração adolescente. Eu mudei a palavra, tá? Eu tinha colocado acolhida. Mas ele tem que ter espaço para a amizade. Ele precisa ter espaço para a amizade. Então não é só chegar lá, pregar a palavra e tchau, gente, até semana que vem. Eu preciso criar espaços para estar com eles. Espaço para amizade, para conviver com eles. E aí, quando a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho tempo, já tem tanta coisa, tanta atividade que não vai ter tempo. Chegue mais cedo para conversar, sai um pouco mais tarde, joga um Uno. Qualquer pipoca que você coloca ali no meio já é festa, de alegria, não é? A Amanda que partilhava, né, que deu uma minguada no grupo de oração deles, de adolescentes. Aí eles começaram a fazer o quê? Ah, depois vai ter isso. Depois nós vamos jogar não sei o quê. Aí começou. E esse espaço para amizade, ele é um espaço, eu e a Mara conversávamos naquela hora que nós caminhávamos, onde eu me coloco acessível para o adolescente. Porque às vezes, com tanta missão que nós temos, às vezes eu me sinto às vezes muito assim, muito culpada por não ter tempo de pastorear
como devia. Mas se eu crio esses espaços de amizade, eles vão falar assim, nossa, a Aline é acessível, tô com essa dúvida, eu vou ligar para ela. Sabe? É se mostrar acessível. Pode contar comigo, eu sei que ela vai ter algo para me falar, que vai me ajudar, vai me orientar. Então, criar esse espaço para amizade, que também é um espaço para correção. Então, acolhida não é só seja bem-vindo, olelê, olalá, tem a musiquinha, né? Esse convívio, esse espaço para amizade, essa fraternidade, também nos dá essa graça da correção. E como nos faz falta a correção. Então, criar espaço para amizade. Tem um livro, chama Não Vos Afasteis de Jerusalém, que é do Tatá. E ele define o grupo de oração, que o grupo de oração é um grupo de amigos. O grupo de oração é um grupo de amigos. E se não for, gente, o que tem sido para mim e para você? Um serviço, uma empresa, em que eu olho o cronograma e falo assim, nossa, estou escalado, Alessia, meu Deus do céu. Daí eu vou lá, bato meu cartão, vou embora. Então, o grupo de oração é um grupo de amigos que partilham da mesma experiência. E quando a gente enxerga assim, até entre nós, as coisas se tornam mais leves. Então, espaço para o convívio, para a amizade, para a fraternidade. Uma quinta coisa que eu coloquei aqui, e eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas que a caminhada me ensinou a ter isso. Hoje eu falo com mais tranquilidade. Nós precisamos ter flexibilidade. O que é ter flexibilidade? Aí eu vou dar um exemplo. Na novena de Pentecostes, nós fizemos na minha comunidade uma novena com os adolescentes. Então, cada dia nós íamos numa casa. Às vezes do pessoal da comunidade mesmo, tal. Aí terminou, acho que o segundo dia da novena, eu cheguei em casa, o Douglas falou assim, como que foi a novena? Eu falei, foi muito legal, foi divertido demais. Nada deu certo. Mas nada deu certo no sentido bom da coisa, porque muitas vezes quando a gente está diante dos adolescentes, aquilo que você prepara, você pode até falar, mas você não vai emendar uma fala no meio, eles já vão puxar uma pergunta, já vai ter uma conversa, já vai ter um não sei o que tem, aquilo ali ganha proporções gigantescas. Outro dia nós estávamos também na novena, o Douglas pregando, daí ele partilhou uma coisa profundíssima da vida dele, daí do nada o menino, porque a mãe dele tinha uma fecularia, falou assim, tua mãe não faz farinha mais? Aí eu fiquei só observando, eu falei assim, eu quero ver por onde que o Douglas vai sair. Aí vai ser coisa rapidíssimo, né? Daí o Douglas respondeu a pergunta dele, e depois disso, que o Douglas respondeu a pergunta dele, ele prestou mais atenção. Então, muitas vezes, se a gente corta, não, menino, fica quieto. Não. Então, a gente tem que ser flexível. E eles gostam de perguntar, né? Como eles gostam de perguntar. E às vezes a gente precisa também criar espaço para que eles perguntem. Né? A gente tem que ter essa flexibilidade de saber entender isso. E outro dia também da novena, esse dia, meu Deus, eu fiquei com muito medo. Que um senhor também, pai de uma jovem da comunidade, estava partilhando que ele e a mulher dele tinham muita dificuldade de ter filhos. E ele partilhando, e um homem sério, nunca tinha partilhado na vida. Ele abriu a boca naquele dia. Os adolescentes aqui. Primeira vez que ele tinha ido para participar, porque geralmente, né, e o senhor lá partilhando, tal. E eu só olhando os adolescentes aqui rindo, né? Eu falei assim, meu Deus, tenha piedade, que eles não soltem nada, que eles não falem nem uma besteira, já estava preparado assim para dar um cutucão, qualquer coisa. Aí eles escutaram a história, eu achei muito interessante, eles escutaram a história do senhor. E a história do senhor tem uma questão de devoção, da rosa mística, né? Aí terminou a partilha dele. O que eles começaram a chamar o homem? De místico. Agora, todo lugar que eles veem o homem, você é um místico, místico.
E o homem adorou. Então eu achei sensacional também a sensibilidade do adolescente, porque o adolescente ele tem essa sensibilidade, a gente pensa que não. Eles ouviram. Ah, muito bem. O adolescente sabe quando você não prepara uma pregação. E não vá com uma pregaçãozinha meia boca, não. Você que vai com uma pregaçãozinha meia boca para você ver. Não sei de onde que nós criamos essa ilusão. De onde nós tiramos isso? Eu não sei. Vocês podem falar que o adolescente gosta de uma coisinha água com açúcar? E eles percebem. Então nós precisamos ser flexíveis, né? Dar generosidade em ouvir eles, em escutar eles. E uma vez, amanhã a Jaine vai falar mais sobre isso. E uma vez que eu os escuto, ganhei eles. Então nós precisamos ser mais flexíveis. Às vezes nós queremos ser do nosso jeito e fica quieto menino, e nós... Não vai rolar. Hoje eu falo com bem mais tranquilidade isso. Mas foi um caminho. E uma sexta, e não menos importante, nós precisamos ter em nosso grupo de oração adolescente é batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E quando eu falo em batismo no Espírito Santo, eu falo que nossos grupos precisam promover o batismo no Espírito Santo. Não adianta nada nós virar piroleta lá e nossos adolescentes não forem batizados no Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. Não foi por acaso que o dia começou, né? O retiro começou falando sobre isso. Promover o batismo no Espírito Santo. E aí eu quero falar do batismo no Espírito Santo de uma outra maneira. Eu preciso preparar o grupo? Claro. Preciso. E se você não preparar, é de você. Mas eu tenho que ser dócil ao Espírito Santo. Eu tenho que dar essa liberdade que o Geraldo nos falava para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo falar ao nosso coração. Para o Espírito Santo nos inspirar. Ele falava muito bem disso, da criatividade. E sabe, na pregação do Geraldo, a gente ia ter um bom momento de deserto sozinho. Mas as coisas foram caminhando, que nós rezamos mais aqui, que aí o deserto, né, nós fomos encaminhada. Por quê? Porque o Espírito Santo moveu. Agora, se nós formos ficar presos às estruturas, aos cronogramas, e não dermos espaço ao Espírito Santo, nosso grupo não tem vida. Então nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. E uma palavra que é para nós, para esse retiro, que o Senhor colocava em meu coração durante a semana, é refontizar. O que é refontizar? Voltar à fonte, voltar à origem. E qual que é a nossa origem? Pega comigo aí, Atos 2. Atos 2, no versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então Deus está falando, e falou de diversas formas, está insistindo em falar para nós, que nós precisamos refontizar. Voltar à fonte. Voltar à nossa origem, que é batismo no Espírito Santo. Então nossos grupos precisam promover o batismo no Espírito Santo? Sim. Mas antes de tudo, eu e você precisamos ser batizados no Espírito Santo novamente. Nós precisamos voltar à fonte. E é para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesse retiro, para refontizar. E é isso que nós vamos fazer. Você agora vai levar só sua Bíblia lá para a capela, sua Bíblia e seu coração aberto para receber essa graça, para ir beber da fonte. Então nós podemos ir.